uma pergunta que me vem assim é, tipo, mas como que você fica bom para os dois? Vamos dizer assim, tem como ficar bom para os dois? Tem como chegar nesse consenso? Você que já passou por isso principalmente, porque você já conhece muita gente que arrendou, então começou arrendando pousada, depois construiu e tal, e você também já fez isso com a sua própria, né, Nath? Pois é, então, eu conheço bastante os dois lados, tá, gente? Como o Ricardo comentou aí, eu conheço muita gente que arrendou, tive a experiência de arrendar minha pousada, conheço boas histórias, conheço más histórias, e eu sei que a grande maioria das más histórias e as boas também tem uma coisa em comum, que é a negociação. Geralmente, nas más histórias, teve uma má negociação entre as duas partes. Então, uma das duas partes saiu, vamos dizer, na vantagem. E aí essa vantagem ela não é duradoura, ela só dura um certo tempo, porque depois de um tempo, gente, se o arrendamento não é vantajoso para os dois lados, vai ser problema para os dois lados, essa que é a realidade. Então, por isso que é um detalhe que você, tanto pousadeiro ou futuro pousadeiro aí querendo arrendar, tenha essa consciência de que você tem que abrir mão de certas coisas para poder ganhar outras, e o proprietário do mesmo jeito. Se vocês ficarem só pensando em sair ganhando em cima do outro, não dá certo. Eu gosto de ver o arrendamento mais como uma parceria do que como um contrato assim tão vamos dizer assim, tão rígido e tão chato entre as partes, sabe? E eu acho que quando a gente tem confiança entre os dois lados, fica sendo muito mais interessante para a própria pousada. Quem sai ganhando é a própria pousada. E nesse caso, Nath, você até comentou ali, tipo, sobre o contrato, né? Então, tipo, isso. Muita gente leva como um contrato chato, quando na verdade tinha que ser uma parceria. Mas é necessário, né, ter um contrato. Lógico. Porque, lógico. de certa forma, se a galera deixar por conta, na conversa, sempre alguém vai sair mal nessa história. E a gente espera que não seja vocês que estão assistindo a gente hoje. Não, vocês bem sabem, né, gente? Eu recomendo fazer contrato até com o seu sócio. Se seu sócio for seu pai, seu filho, seu marido, tem que fazer contrato com todo mundo, né? Mesmo na sociedade onde os dois estão trabalhando. Num arrendamento, então, nem se fala. Claro, o contrato é uma parte essencial para qualquer acordo comercial, qualquer parceria. Então, não deixem de fazer um contrato mesmo, ter um advogado, mas nesse contrato também, o que você vê muito no mercado são contratos que geralmente quem faz é somente o proprietário e ele só pensa no lado dele. Então eu vou dar um exemplo aqui agora de vários casos que aconteceram agora durante a pandemia, quando estourou a pandemia, então tinha muita gente com contrato de arrendamento em aberto, né? E aí ficou aquela situação, poxa, o que a gente vai fazer e tudo mais. E aí, quando foram observar o contrato não tinha nada que desse uma margem de negociação. Engessado, e aí, o que está acontecendo? Né? Engessado. E aí, a pessoa já não conseguiu negociar na época do contrato. Depois, então, na situação que está na crise, aí consegue negociar menos ainda. E eu já ouvi falar, tem um monte de gente que não está conseguindo negociar, até porque não conhece as técnicas necessárias para fazer essa negociação também, e agora estão caindo que, por exemplo, vários contratos de arrendamento são regulados pelo IGPM. Não sei se você deu uma olhada no valor que está o IGPM dos últimos meses. Está batendo os 20%. Então, você imagina, de um ano para o outro, num ano de crise, você ainda tem que pegar uma virada de ano, ainda pegar um acerto de contrato de 20% no valor. Então, assim, gente, vocês verem como, quando a gente faz, às vezes, o contrato, e muitas vezes o arrendatário, duas coisas acontecem. O arrendatário não tem experiência naquilo, porque a grande maioria das vezes é a primeira vez que ele está arrendando uma pousada, e o proprietário também não tem experiência nisso. Então, ele pega e se blinda demais, faz aquele contrato super engessado, que no final só prejudica o arrendatário. E no final prejudica ele também. Porque quando o proprietário, ele não pensa isso, ele fala, vou aqui aumentar, vou tirar dinheiro mesmo desse cara, porque ele que trabalha, eu construí a pousada, eu dei meu suor aqui dentro, tem que me pagar mesmo. Só que aí ele esquece que quanto mais o arrendatário tem que pagar para ele, menos sobra para o arrendatário poder tomar conta da pousada. E aí isso acontece com muitos contratos de arrendamento. O contrato é tão engessado, tão protecionista para o proprietário, que
na hora que o arrendatário se dá conta que ele não vai dar conta mais de pagar aquele contrato, ele chega num ponto que ele deixa a pousada de qualquer jeito, ele não está nem aí. E quando o proprietário pega ela de volta, o que acontece? Ele tem que pegar e investir um dinheirão de novo para a pousada ficar boa do jeito que era, porque o arrendatário não deu conta, né? Mas, então isso assim, se logo no contrato todo mundo entender que vocês estão entrando numa parceria, que claro, tem que ter cláusulas, tem que ter várias coisas previstas nisso mesmo, mas você tem que pensar que, no fundo, aquela pessoa que está arrendando a pousada, ela vai cuidar do seu patrimônio. Então é bom você cuidar dela também. Senão, você vai acabar tendo que investir esse dinheiro que muitas vezes você vai ter gastado, né? Nesse meio tempo, vai ter que arrumar dinheiro para investir na sua pousada no final do arrendamento. Por isso que rola esse tabu de que não vale a pena arrendar uma pousada para ambos os lados. Vocês têm que pensar, galera, no seguinte sentido. O contrato de arrendamento, ele não está prevendo só a pessoa que está arrendando e a pessoa que é proprietária, né? Então, tipo, o arrendador e o arrendatário. Não é só essas duas partes dentro do contrato. A pousada também tem que estar ali. Então, se um contrato ele é muito ruim, ele vai sair, vamos dizer assim, rentável para um ou rentável para outro, só que no final das contas, o que vai acabar se destruindo com o tempo é a pousada. Então, um bom contrato também tem que levar em consideração todos esses detalhes. E a gente vai falar bastante disso ainda. Até, inclusive, antes da gente entrar nesses tópicos, é interessante a gente explicar para vocês um pouquinho sobre o que realmente é um arrendamento. Eu até vi que rolou uma pergunta rolou aqui essa pergunta aqui. Isso. Então é legal a gente começar com isso. Conta para eles aí, Nath, o que exatamente é um arrendamento? Bom, vamos lá, gente. Arrendamento, comercialmente falando, é quando você aluga um negócio já funcionando. Então, isso funciona não só para pousadas, funciona para lojas, para todos os tipos de comércio. Então, é um termo comum para quem já trabalha com comércio. No caso da pousada, quando você arrenda uma pousada, você está alugando o espaço físico dela e alugando muitas vezes o nome. Com isso você já recebe todos a cartela de clientes que eles já tinham, você tem direito de usar tudo que tem na pousada. Então, geralmente a pousada já vem pronta para você operar. É praticamente você entrar, fazer, né, o pagamento do arrendamento, e aí você já começa a operar. Essa é uma vantagem muito grande, porque quando você pensa, poxa, eu vou ter que investir para construir uma pousada, você tem que investir um dinheirão para demorar anos para aquele dinheiro te retornar. Numa pousada arrendada já é um pouco diferente. Você paga, vamos dizer assim, a entrada, mas logo em seguida você já pode começar a operar. A pousada já tem uma marca, já tem uma identidade, já tem uma cartela de clientes, fica mais fácil de você começar. Mas assim, fica legal também deixar isso claro, que cada arrendamento é diferente, tá, Ricardo? Então, tem gente que arrenda a pousada sem o nome. Isso pode acontecer, porque às vezes a pessoa quer mudar a marca da pousada, quer mudar o público-alvo, e tudo bem, isso só tem que ser acordado ali no contrato antes. Mas você pode arrendar uma pousada sem o nome, ou então você pode arrendar uma pousada que, vamos dizer, não está tão pronta assim para operar. Ela pode estar semi-terminada, o proprietário não conseguiu terminar a pousada, não quer gerenciar o negócio, aí você entra no negócio para mobiliar, colocar roupa de cama, decorar. Então, você vê que o contrato de arrendamento pode ser diversas coisas, mas basicamente é você alugar uma pousada já pronta ou quase pronta para você conseguir operar logo em seguida. Que é muito diferente também, galera, de um aluguel normal. Né, que às vezes a galera até confunde, né? Tipo, o arrendamento é como se eu estivesse só alugando o local para trabalhar. Mas igual a Nath falou aqui, tem muitas cargas que já vêm com a pousada. Então esses detalhezinhos também fazem muita diferença. Por exemplo, igual o que você pode, o que você não pode em relação a um arrendamento. Por exemplo, eu posso fazer marketing da pousada, que é arrendada? Sim, você pode fazer marketing da pousada. Inclusive, aí entra também a outra questão que a Nath falou. Inclusive, se você fizer no contrato de arrendamento, acertar tudo isso, você pode trocar o nome, pode dar uma personalidade diferente, algo que seja mais a ver com você. Então, todas essas mudanças, todas essas coisas, em um aluguel comum,
você não teria essa opção. Então você já vê que aí começa a diferenciar um pouco entre o arrendamento do local e um aluguel simples, certo? Outra coisa também, tipo, pode trocar, por exemplo, Nath, o estilo da hospedagem, assim, tipo, de pousada, tipo, virar um hostel, ou então, sei lá, se tem um espaço aberto legal, pode fazer um camping também, se a pessoa quiser, em relação à estrutura também, igual a galera já está perguntando aqui. Pode sim, Ricardo. Na verdade, tudo depende do contrato, tá? Então, tem pousadas que querem que mantenha o público-alvo, tem pousadas que já não ligam muito para isso. Então, depende muito do que o proprietário e você que está arrendando querem fazer com a pousada, tá? Eu acho assim, eu acho que quanto mais o proprietário tenta fechar demais, mais difícil é o negócio dar certo. Eu acredito que quando tem um pouco mais de liberdade, a pessoa pode colocar mais da sua marca ali, tem mais chance do arrendamento dar certo para os dois lados. Então, eu acho que assim, você proprietário que está querendo arrendar a sua pousada, tem que dar uma desapegada também, sabe? Porque muitas vezes a gente fica com aquele sentimento, ai, não, tenho que, né, tem que manter aquilo que eu construí e tal. Tem que deixar em aberto. Às vezes a pessoa que está vindo ali, ela pode montar alguma coisa nova e ser um sucesso também. Então, estar aberta essa mudança é uma ótima situação para fazer um arrendamento da sua pousada. Então, vocês veem como o contrato dita tudo, né, gente? Tudo que você negocia antes de pegar a pousada. Por isso que é tão importante não sair na loucura. Já aconteceu, muita gente me manda às vezes uma pergunta, não, porque eu tô com uma proposta aqui e o proprietário me deu 3 dias só para eu pensar, opa, peraí, como assim? Calma, né? Você tem que analisar muita coisa, vocês têm que conversar muita coisa, não é em 3 dias que você define se dá para fazer ou não um arrendamento legal, entende? 3 dias você não consegue nem analisar os números da pousada, Não, isso se o cara tiver imagina. tudo organizado, né? Pois é, que é o que não acontece, isso é uma loucura, tá, gente? Assim, quando eu entrei agora, né, comecei a trabalhar no Viver de Pousada aqui, comecei com esse projeto, tratar com outras pessoas e comecei a ver algumas propostas de arrendamento, eu comecei a ver que as propostas não têm número. E aí você fala, puxa, como que o cara vai arrendar um lugar e não tem um dado numérico, não fala quanto faturou no outro ano, quanto gastou, qual que era a ocupação. Às vezes o proprietário nem esse tipo de informação tem. Então, se você, pousadeiro, está pensando em arrendar a sua pousada, já começa a pensar que você tem que dar uma organizada nela antes, para você conseguir também fazer valer o valor que você quer receber nela. Senão, se você não tem números, quem que vai ser louco de arrendar sua pousada por um valor que não for minimamente confortável ali? Então, toma cuidado, bastante cuidado com isso. Isso. Até, inclusive, tem um outro tópico que é legal, que é a questão tipo de reformas, por exemplo. Porque contratos de arrendamento, galera, não é algo que você faz tipo no mensal. Então, tipo, eu não estou alugando uma pousada mensalmente, normalmente, assim, tipo, eu posso sair a hora que eu quiser, a pessoa pode me tirar daqui a hora que quiser. Os contratos de arrendamento, eles tendem a ser um pouquinho mais extensos, até para garantir a segurança das duas partes. Vamos colocar assim. Imagine que você está arrendando uma pousada que tipo, ela está zerada, tá? Tipo, do zero mesmo. E você consegue levantar aquela pousada. Aí, tipo, fiz tudo isso em 6 meses, em 1 ano. E aí, tipo, do nada a pessoa quer voltar. Então, o contrato de arrendamento, ele tende a ser mais longo para que você também consiga ter essa segurança de poder trazer a pousada para cima e lucrar com esse crescimento. Só que ao longo desse tempo também, então, de, por exemplo, 3, 5 anos de arrendamento, algumas coisinhas vão aparecer para fazer, né? Tipo, toda pousada tem as reformas, tem a manutenção, e isso também tem que estar previsto, né?